Olá, eu de novo, estou aí com vocês. Garotinho, garotinha, mais um capítulo para a gente discutir. Claro, esqueceu quem era eu? Professor Geraldo, tá? Para não esquecer. Sabe qual é o tema de hoje? Poluição. Cara, todo mundo cobra poluição em vestibular e a gente vai discutir bem legal. Só que para discutir poluição, antes, dá uma olhadinha aí no seu vídeo. Você notou bem essa realidade? Pois estamos diante de uma realidade que resulta não só do modelo de desenvolvimento adotado pela humanidade, como também, fundamentalmente, pela ignorância ambiental da humanidade. Por outro lado, o aumento da vida média da população, os modelos econômicos utilizados pela humanidade, a melhoria das condições de vida trouxe como consequência uma explosão demográfica e, com isso, a utilização de recursos naturais acima do que a natureza é capaz de repor. O uso irracional de recursos naturais, o desperdício e o lixo produzido pela sociedade atual geram um ambiente de degradação em que vivemos, o que compromete a qualidade de vida futura e a própria permanência da espécie humana no planeta. Se você se voltar para dentro de você, vai observar que todos os seus órgãos trabalham em perfeita harmonia e equilíbrio. Chamamos a esse estado de equilíbrio de sinergia. Imagine você que se em uma pessoa o coração sofresse alteração de funcionamento, ou o rim, ou quem sabe o pulmão, pois sinergia semelhante existe entre todos os ecossistemas. Qualquer alteração danosa a essa sinergia dos ecossistemas, nós chamamos de poluição. O preço pago pela superpopulação humana e pelos modelos de desenvolvimento adotados é a quebra da sinergia dos ecossistemas. Assim como em qualquer organismo vivo, os ecossistemas são capazes de se acomodar e restabelecer pequenas alterações, mantendo a sua sinergia. Entretanto, modificações bruscas ou violentas não são compensadas em prazos razoáveis, quebrando esse equilíbrio com reflexos perversos para todo o ecossistema. Camaradinha, portanto, olha, qualquer alteração ambiental danosa aos ecossistemas chamamos de poluição. Como você olha na tela, a alteração ambiental ela pode ser biótica ou abiótica. O que é biótica? Biótica dos seres vivos. Ora, qualquer alteração biótica vai ter reflexo direto nas cadeias e nas teias alimentares. Exemplos não nos faltam. Vou citar um que você vai achar fantástico. Recentemente, houve o desmoronamento das margens do rio que corta o Parque Nacional de Yellowstone. O quê? Yes! Yellowstone National Park, a terra do Catatal e Zé Colmeia. O que aconteceu então? Houve o desmoronamento das margens do rio que cruza o parque. Evidentemente, foi feito um estudo para saber as razões pelas quais houve esse desmoronamento. Você sabe que descobriram 20 anos antes, houve uma matança dos lobos que tinham no parque, porque assustavam as pessoas que lá visitavam. Mas professor, o que tem a ver uma coisa a ver com a outra? Amiguinho, pois os roedores que eram presas desses lobos, sem eles, reproduziram demasiadamente e devoraram, acabaram com toda a mata ciliar do rio. Resultado, sem a mata ciliar
no entorno do rio, as margens desmoronaram, vindo a causar esses desastres ambientais. E assim a gente tem um monte de exemplos do que essas alterações podem acontecer. Recentemente, a introdução no Brasil, inclusive em Curitiba, começou a brincadeira, de um novo caracol em que o pessoal estava tentando buscar uma nova alternativa para a produção do famoso escargot. Resultado, não deu certo e hoje esse caracol africano é uma praga em vários estados do país. Por outro lado, nós temos também as alterações abióticas. Toda alteração provocada pelo homem, por exemplo, no meio ambiente. Agora a gente vai observar alguns tipos de poluição. Onde acontece poluição? Ora, ar, água e solo. Evidentemente que para você estar bem preparado, tem alguns tipos básicos de poluição que são comentados corriqueiramente. E são esses que a gente vai comentar, abrindo espaço para você ler qualquer artigo e ler seus livros de biologia, preparando-se bem para qualquer e todo vestibular do país. Vamos ver o que as pessoas reconhecem como os principais tipos de poluição que afetam o seu dia a dia. A poluição do ar é muito séria, a poluição do solo, das águas e a poluição que está fora do planeta, que promove toda a situação de vazamento na camada de ozônio. Que eu conheço são de carro, de rio e lixo pela rua. A poluição mais comum que eu conheço é de som muito alto, assim, que atrapalha os passarinhos, assim, a tirar a água, assim, nos rios, mar, assim, daí acho que polui o meio ambiente, isso daí. Acho que faz mal isso daí para o meio ambiente. O tipo de poluição mais comum que eu conheço é carro, veículo, buzina, som de carro muito alto, que as pessoas não respeitam o meio onde elas estão. Hoje em dia a gente tem muita poluição visual, poluição sonora, poluição do meio ambiente. Eu acho que as piores poluições hoje são a sonora, visual, dos rios, do ar. Nossa, viu quanta coisa, meu camaradinha? Agora a gente vai organizar, né? Por exemplo, poluição do ar, principalmente partículas em suspensão, compostos orgânicos voláteis, a questão do gás carbônico, monóxido de carbono, cuidado em óxidos de nitrogênio e de enxofre, chumbo e outros metais pesados, a destruição da camada de ozônio e até a poluição sonora. Já na água, o que você observa? O derrame de substâncias orgânicas na água, o processo que vai deflagrar o que chamamos de eutrofização, derramamento de petróleo, a poluição térmica, a poluição por mercúrio, fertilizantes e agrotóxicos que são lançados na água. Bah, meu! Imagine só, baleia surda, golfinho surdo, hoje a gente trata também da poluição sonora na água. E no solo, a gente tem a poluição fundamentalmente por agrotóxicos e fertilizantes e o lixo de forma geral. Observe na telinha poluição térmica. A poluição térmica resulta do lançamento de água quente em rios, por exemplo. Imagine o resfriamento de turbinas ou a própria indústria com lançamento de água quente em rios e lagos. Qual é o resultado? Você estudou na química? Olha que legal. A separação de gás e água pode ocorrer pelo aquecimento. Então, se eu aquecer o corpo d'água, o oxigênio se desprende da água. Qual é o resultado do desprendimento desse oxigênio? A escassez de oxigênio na água. Por outro lado, os organismos